entender? Ou aquelas pessoas que, exato, ou aquelas pessoas que dizem, começam as frases por não, se não, tu nem fizeste uma pergunta de sim ou não, e ela não, o que eu quero, não, mas o que se pode fazer é, mas não o quê, mano? Estás a ver? Então isso é super interessante, é sair da tua posição e entrares na posição do outro, perceber o que é que está aqui a falhar nesta relação, nesta comunicação, que não está aqui a passar. Há aqui qualquer coisa que não está a passar, se calhar sou eu que não estou a sentir a energia dele. E ter este self-aware é tão importante. Eu acho que és tão melhor gestor de pessoas, se conseguiste claro, óbvio. E tens a noção que as pessoas com quem estás, com quem trabalhas, quem geres, não têm a mesma energia que tu, não estão no mesmo ritmo, têm uma forma de percepção diferente. Uma consciência que tu. E isso é que é fixe. E isso é giro, porque depois as pessoas aos poucos vão absorvendo e tu começas a ver uma mudança de comportamentos. E isso é giro. Depois as pessoas começam todos a crescer e ficar mais similares. Nivelados, não é? Exatamente. Mais homogéneos, mais de acordo com a... E passamos para a cultura, não é? Para a questão da cultura. E por isso é que eu acho que demora a criar-se uma cultura numa empresa, porque as pessoas não crescem todas à mesma velocidade. Claro. E há de haver pessoas que não são uma peça, não pertencem ao puzzle. Claro. E vão sair passado um X tempo. Portanto, demora a crescer. Mas eu acho que as pessoas têm uma percepção da palavra cultura e da dimensão de cultura de uma empresa completamente diferente, que é... Eu acho que as empresas e os gestores apressam-se a definir a missão e os valores da empresa. Pá, a missão, tu podes ter uma intenção pode haver. Agora, a missão e os valores, como é que tu sabes os valores de uma empresa se tu nem sabes que as pessoas com quem estás a trabalhar quando criaste a empresa há 6 meses ou há 1 ano? Quais são os valores? Pá, tens aqui algumas coisas como é que tu podes ter uma cultura numa empresa se a empresa existe há 1 ano, meu? Como é que a cultura, como tu disseste, é isso? Constrói-se, trabalha-se, fomenta-se, equilibra-se as coisas, não é? Eu concordo, e é muito importante as pessoas inicialmente que tu trazes para dentro estarem muito alinhadas com aquilo que tu gostarias que fosse. Porque eu já tive o caso, no início, de contratar pessoas que tinham alguns valores, mas não tinham aquilo que é o mais crítico. Comunicação, para mim é crítico. Se eu não conseguir comunicar contigo, não vale a pena. Pá, podes ser um gajo melhor do mundo, podes ser boa pessoa. Se nós não conseguimos comunicar, é uma relação pessoal. Se não consegues comunicar com a tua mulher, não vais estar numa relação com a tua mulher, porque não vai dar. E no ambiente profissional não é diferente. E, portanto, eu acho que ter valores no início é importante para linhas orientadoras. É para aqui que eu quero ir. Eu vi quem foi o Sinek a falar sobre uma coisa muito interessante, um paradigma interessante, que é aquilo que tu falaste sobre os valores. Ele fala sobre a integridade, que é, eu prefiro ter uma pessoa onde a integridade esteja cá em cima e que entregue menos, ou quer ter uma pessoa que entregue mais e a integridade esteja cá em baixo. O ideal era estar a gemos aqui em cima, mas é sempre preferível ter uma pessoa com a integridade lá em cima e entregar um bocadinho menos, porque é mais consistente do que... O acumular, para a equipa de vendas, eu prefiro ter um gajo curioso e que seja muito dedicado, do que um gajo que seja alto expert, mas seja super arrogante e não consiga comunicar com ele. É porque não vais conseguir trabalhar e tu tens que ter toda a gente... Vai criar conflitos dentro da equipa, o ecossistema pode gerar muito num mês, não gera no outro, desmotiva-se, problemas de desmotivação. E portanto tu queres alguém que tu consigas, que tenha um skill de coachable, e que tu consigas treinar o gajo. Claro. Em termos técnicos toda a gente consegue ser treinada. Agora em coisas menos imateriais, és boa pessoa, eu não consigo treinar. Se tu não és uma pessoa, não te vou mudar isso. Vem contigo ou não vem contigo. A curiosidade ou vem contigo ou não vem contigo. Ali era a ambição, o entregar a ambição e a integridade. Porque é que te serve ter um gajo super ambicioso depois de não conseguir trabalhar na equipa e um gajo que não seja íntegro, que não tenha uma perspectiva íntegra de trabalho, percebes? O gajo entrega-te uma vez ou então quebra-te esse ecossistema que tu estás a dizer. Que é que interessa ter um gajo que está lá em cima, é mega ambicioso e que pisa os outros que estão cá. A equipa, isso não é um ecossistema que não... E hoje em dia, para mim, isso está claro. Agora, no início das empresas, se eu soubesse isso, eu tinha feito tão menos erros em contratações. Mas olha, é uma coisa que vem com o tempo e que tens que aprender. Claro. Mas estas mensagens se passarem para o público em geral, quem quiser criar startups, ótimo. Porque eu lembro-me de ver isto no início e pensar, mas tens um gajo que vai já começar a vender, mesmo que um gajo não seja o mais intruso, tu não contratava? Claro que contratava. Mas hoje em dia não contratava. Claro. É dar um tiro no pé. É porque o que nós queremos ao início, quando queremos uma empresa, é gajos que vendam, porque achamos que vender é tudo, não é? É vender um gajo que seja só bom a vender. Depois esquecemos que o gajo não vende sozinho, não é? Há customer service, há trabalho de fora, há trabalho de tudo, não é? Isto é tudo um modelo integrado. O gajo só está a vender sozinho. As equipas estão a trabalhar todas juntas. E o customer success tem que trabalhar com marketing e com sales. Se as pessoas não se dão bem, se há alguém que está ali completamente fora do baralho, as equipas não vão ser ultra performance, não vão trabalhar todas em conjunto. Concordo. Portanto, livra dos cancros. Contratar
a pessoa e tentar despedi-la o mais rapidamente possível, se não for. Sim. Hire fast, fire fast, right? Isso mesmo. Muito fixe. Podemos... Eu não sei se já está a gravar. Eu acho que sim. Olha, Mário, eu agora não posso dizer começar, porque já começámos esta conversa, estamos aqui a conversar há um bocado de tempo, mas ia-te contar uma breve história que se passou hoje de manhã. Eu estava a falar ao telefone antes de ir para cá com uma pessoa que ambos conhecemos, e estava-lhe a dizer que vinha gravar este episódio contigo. E ele disse-me assim... Ei, pá, ganda Mário, eu adoro o Mário, não sei o quê. Aliás, eu mais do que adorar o Mário, eu adoro falar com o atendedor de chamadas do Mário. Porque eu pergunto-lhe assim, quem é o maior do mundo? E do lado de lá o atendedor diz, tu, porque ele disse-me exatamente isto antes de vir para cá. E é super engraçado, porque nós, quando eu te fiz este convite, tu aceitaste em 20 segundos, e depois estávamos aqui a tentar combinar mais ou menos as horas, e tu disseste-me assim, pá, ou é muito cedo, ou é mais tarde. E eu perguntei-te, pode ser tipo 11h30? E tu dizes, não, senão vais-me quebrar amanhã. E portanto, eu acho isso espetacular. E o que eu te queria perguntar é, de acordo com este intro que te fiz com essa pessoa com quem falei, e de acordo com a nossa conversa, e queria te perguntar se esse teu foco, se essa tua disciplina, e eu acho que sei a resposta, se levas esse foco e essa disciplina para outras áreas da tua vida pessoal, se fica na área profissional, como é que tu encaras isso, o foco e a disciplina? Eu sou uma pessoa muito disciplinada, sem dúvida, e o foco está presente comigo em todo lado. Eu não era capaz de estar a gerir mais do que uma empresa ao mesmo tempo, porque para mim a energia é toda focada ali numa coisa. Posso ter várias atividades, mas não são profissionais. São os meus hobbies. E é aí que eu também vou recarregar energias e, portanto, posso estar a fazer alguns, não muitos. Quanto mais tenho, menos foco tenho e menos produtivo vou ser. Portanto, sem dúvida, foco é o que eu necessito no meu dia-a-dia para conseguir produzir e para me sentir útil, de alguma forma. Boa. Então, e como é que de repente uma pessoa diz, pá, vou subir o Everest, vou subir os maiores? Como é que levas esse foco para esses objetivos? Como é que isso surge na tua vida? Surge primeiro com uma ideia que se torna um objetivo, mas não é imediato. Muitas conversas, as pessoas começam a dizer, então vamos fazer, e aquilo vai-se gerando a ideia e eu vou começar, ok, então vá. Uma coisa que se calhar ao início parecia realista está-se a montar e agora está a ser cada vez mais realista. E muitas coisas na minha vida nasceram assim. Eu dou-lhes tempo para incubar. E depois começa com um básico planeamento. Eu aprendi a escalar no YouTube. E fui subir ao Monte Branco a aprender a fazer cordas e segurança no YouTube. Que é uma coisa que eu não aconselho a ninguém. Porque cometemos muitos erros e estávamos ali suscetíveis a acontecerem-nos muitos acidentes, por acaso não aconteceram. Ou pelo menos não graves. Mas sim, tudo nasce da curiosidade. Eu acho que a curiosidade é o trigger, é o ponto inicial que despleta tudo o resto para acontecer na minha vida. E portanto, eu ativamente promovo a minha curiosidade e estou sempre a tentar descobrir coisas novas. Porque sabe-se lá o que vai aparecer, o meu foco vai estar ali nos próximos meses. E há muita coisa que aconteceu no último ano, a minha paixão pela natureza, a plantação de árvores, porque veio de, vamos plantar uma árvore para ver como é que eu me sinto. Isto é fácil, isto vai contribuir para o mundo, então vamos continuar a plantar. Boa. Então, e nessas atividades de lazer, qual é que foi aquela intenção, aquele objetivo que tu disseste assim, porra, consegui mesmo isto, consegui mesmo, aquele em que tu sentiste, chegaste lá acima e sentiste mesmo, pá, consegui. Quando é que sentiste essa sensação de realização? Sem dúvida, subir uma montanha, subir a montanha mais alta é um momento que tu tiveste um ano inteiro a trabalhar para aquilo e como tu estás a fazer o Ironman e estás a preparar para 2021, obviamente no momento que te passares a meta e estiveres vivo, tu vais, brutal, consegui. Superei-me, é a superação do esforço humano. E subir uma montanha é a mesma coisa, principalmente uma montanha que seja muito alta. Estás tempos a trabalhar e se estiveres como um grupo de pessoas, não é só a tua felicidade individual, é o facto de teres conseguido trazer a malta toda contigo até lá acima. E agora subimos o Tubekal em Marrocos, 4.167 metros, e éramos 10 pessoas. Nunca na minha vida eu pensei que as 10 pessoas fossem subir até lá acima, principalmente quando havia 2 pessoas no grupo que nunca tinham feito trekking. Não é só mountain trekking, é trekking. Você nunca vão fazer. E ainda por cima uma delas era fumadora. Conseguimos subir lá acima. Quando subimos lá acima é uma satisfação brutal. Por ti, pela satisfação que tu vês na cara das outras pessoas. E eu sou uma pessoa que vive muito da satisfação dos outros. Claro. E portanto é brutal. E não só em subir montanhas, como fazer outra coisa qualquer. Plantar árvores e ser capaz de mostrar a alguém. Quando eu lhe digo inicialmente, olha Rafa, queres vir plantar árvores comigo este fim de semana? Vamos plantar 1000 árvores. 1000 árvores é impossível. Tu vais dizer que é impossível. Eu não, mas eu tenho um método de plantação de árvores e trazemos 25 voluntários e num dia plantamos 1000 árvores. E o pessoal no final do dia está super satisfeito. Isto é fácil. Mudar o mundo é fácil.
E porquê é que achas que as pessoas te seguem quando dizes, pá, vamos plantar 1000 árvores este fim de semana? Porquê é que achas que as pessoas dizem, pá, Mário, eu acho que não vai ser possível, mas eu vou. Eu acredito no teu método. Tu disseste, eu tenho um método, o que ajuda a vender um bocado a ideia, não é? Haver um método, não ser só, não, vamos plantar 1000 ou 10.000. Como é que tu achas, porquê é que achas que as pessoas te seguem nesse tipo de objetivos? As pessoas são muito céticas. Sim. E não acreditam naquilo que não veem. Mas quando veem que alguém está a fazer muita coisa e as coisas estão a acontecer e a pessoa está satisfeita, é porque deve haver ali um segredo qualquer. É pelo menos dão o benefício da dúvida. E então as pessoas vêm pelo benefício da dúvida e pela curiosidade. E depois adoram. E os meus fins de semana são sempre... o pessoal, isto é brutal. Temos que ir fazer isto mais vezes. Claro. Agora tenho um grupo de montanha, todos os fins de semana estamos a fazer coisas do caraças, e explorar uma gruta, ir escalar uma montanha, e fazer qualquer coisa incrível, e amigos trazem amigos. Então o grupo está a crescer organicamente. Os amigos que vêm, que não nos conhecem, o grupo chama-se Crazy Happy Trackers, porque somos os malucos. Eles vêm e dizem, este grupo é mesmo maluco, são capazes de fazer coisas que eu não faria no meu normal fim de semana. Então é brutal ver as pessoas saírem da sua zona de conforto, claro, e perceber que a felicidade está cá fora. Claro. Isso é muito giro. Eu adoro tirar pessoas fora do conforto. Claro. E tu sentes que essa necessidade, aquilo que acontece, tu sentes mais esse retorno das pessoas durante o fim de semana ou depois durante o resto da semana? Que é a repercussão desse fim de semana, como é que sentes? O primeiro feedback vem logo no momento. Vem no domingo à noite, estamos a chegar a vir de Lisboa, do sítio para Lisboa de carro, e o pessoal, isto é brutal, não sei o quê. Mas durante a semana, principalmente passado uns 4 ou 5 dias, é receber mensagem a dizer, isto foi brutal, foi das melhores coisas que me aconteceu na vida, obrigado, vou continuar a juntar-me, isso é brutal. Muito fixe, muito fixe, muito fixe. E isso realiza-te tanto pelo grupo, não é, como a ti pessoalmente, não é? É tanto pelas outras pessoas como a ti pessoalmente. Eu retiro muita energia de estar sozinho e estar bem comigo próprio e estar na natureza, e se eu tiver um fim de semana sozinho, só eu e as montanhas, estou perfeito e consigo re-energize. Mas se eu estiver com um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas estiver satisfeito e tiver descoberto coisas novas e tiver crescido pessoalmente, a mim também dá uma grande satisfação e eu também ganho com essa energia. E portanto, ambos os cenários são bons e portanto é o que eu procuro nos fins de semana. Claro. E isso depois acaba por alimentar a tua semana inteira com boa energia, energia... É essencial. Aliás, em 2019 e em 2018 a mesma coisa. Passei 2 fins de semana em Lisboa e era por causa que grandes amigos meus faziam festas de anos e pediram-me para ficar. Porque caso contrário eu vou sempre para a natureza ganhar energia ou sozinho ou com grupos. Muito fixe, porque tu não és de cá de Lisboa, não é? Eu sou do Distrito de Viseu. Exato, Canas de Senhorim, não é? Exatamente. E foi aí que começaste a interessar-te mais pela natureza, foi um hábito, como é que ganhaste esse gosto? Sim, o meu gosto vem de eu crescer numa quinta, com uma horta, com uma floresta, ter plantado uma floresta quando tinha 10 anos, ir correr para o mato, fazer desporto na floresta, cresci rodeado de natureza. Entretanto, as viagens aconteceram por uma coisa normal. Começar com os meus pais, depois ir sozinho, depois ir com amigos, e portanto juntar natureza e viagens. Hoje em dia não me veria ter o meu dia-a-dia sem natureza, é impossível. Portanto, preciso no meu dia-a-dia ir correr ou nos fins de semana ir para a natureza. Claro. Tu viveste fora, não estiveste sempre a viver cá, ou viveste ou trabalhaste fora, não foi? Vivi vários anos fora, entre capitais do mundo, Barcelona, Londres, Lima, mas depois estive em sítios menos conhecidos, menos óbvios, como o Irão, onde tive 6 meses, um ano em Burkina Faso, o Agadougou, foram realidades mais complicadas e pronto, ainda passei uma temporada curta na Nova Zelândia. Mas pronto, principalmente o Irão e o Burkina foram realidades complicadas e que me moldaram muito e que me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Em quê, mais especificamente? Especificamente, a maior lição da minha vida veio ter estado a viver em Burkina Faso durante um ano a fazer voluntariado, em que eu vivia numa favela, a 40 minutos da capital, a capital é o Agadougou. Eu vivia numa favela, numa casa que pertencia a uma ONG, era a melhor casa do bairro, ainda assim, mas eu não tinha um quarto, eu não tinha uma cama, eu não tinha frigorífico, nós não tínhamos internet, eu não tinha eletricidade depois das 7 da tarde, eu não sequer tinha uma casa de banho, uma sanita. Então, eu para ir fazer necessidades tinha que ir lá fora ao buraco onde estavam lá as baratas todas. Portanto, também desenvolvi ali uma relação com as baratas engraçadas. A minha próxima empresa há de se chamar Cockroach. Eu, depois de viver nesta realidade complicada, abaixo de $1,50 por dia, portanto é o limite da pobreza, acho que é $2, eu vivi um ano abaixo de €1,50 por dia, simplificando. E estavas preparado para isso? Sentias-te... É impossível alguém preparar-se para isso? As tuas experiências anteriores prepararam de alguma forma para isso? Ou... Ajudou, e eu te explico-te porquê.
Porque ali em Burkina Faso faltava-me tudo o que é básico na nossa vida. Infraestruturas, saúde, educação, eletricidade, água, comida, tudo isto, família, que nós temos como dados garantidos na nossa vida, em Burkina Faso não existe. Os meus amigos ou são órfãos, as escolas são fracas, as universidades são pobres, não há estradas, eu tinha que conduzir uma moto todos os dias do sítio onde vivia para o Agadougou, acidentes na estrada, mortes, eu era o único gajo que usava capacete, quando caía uma chuvada, já sabias que ias encontrar vários acidentes na estrada, eu próprio tive vários acidentes de moto, e eu tenho um pânico a conduzir motas, não gosto de conduzir moto, e portanto, obviamente que a pobreza lá ajudou-me a chegar a uma conclusão muito importante da minha vida, que é, Mário, para de queixar porque tu tens tudo na tua vida. Portanto, tu sobreviveste um ano na Burkina Faso, simplesmente se tu não te queixares, tu consegues fazer o que tu quiseres na tua vida. Claro. Portanto, fica orientado. Hoje em dia eu sou empreendedor porque tenho esse mindset. Problema, solução. Problema, solução. Problema, solução. Não há problemas na minha vida. Tipo, há obstáculos. Resolvem-se. E isso é muito importante. Mudou-me o chip na minha cabeça para me tornar empreendedor, porque eu nesse momento disse, se eu consigo fazer isto, eu agora consigo ser empreendedor. Claro. E ser empreendedor é difícil, e tu sabes, tens várias empresas, já tiveste várias, eu também. E portanto, é muito difícil ser empreendedor porque temos que cuidar de pessoas, de recursos, de dinheiro, garantir que satisfazemos os clientes, etc. E portanto, ter passado por esta experiência foi necessária para eu hoje em dia ser empreendedor. A experiência anterior do Irão foi engraçada porque o Irão é um país mais desenvolvido em termos de estruturas, de infraestruturas, um nível intelectual mais desenvolvido, mas depois falta uma coisa, que é a liberdade de expressão. Não podes falar de religião, não podes falar de política, não podes falar do líder supremo. Portanto, há 3 assuntos proibidos. Não podes ter relações públicas, amorosas, e portanto, os meus amigos no Irão queixavam-se muito desta falta de liberdade. Claro. E eu percebi, e a certo momento eu até saí do Irão por causa disto, porque senti que estava a ser demasiado. Eu obviamente falo e gosto de dizer tudo o que me vem à cabeça. Claro. Não gosto de ficar limitado e, portanto, estar a viver numa realidade que é uma ditadura, apesar de se chamar uma república, não é para mim. Claro. Saí. Só que quando chego ao Irão, a minha primeira mensagem aos meus amigos no Irão, bons amigos, foi: malta, parem de se queixar, porque sim, vocês não têm liberdade de expressão, mas aqui não existe comida, não existe água, não existe infraestruturas, não existe famílias, não existe nada. Portanto, vocês têm tudo isto. Claro. Eles realmente olharam ao mundo de uma nova perspectiva. Claro. Então o seu dia-a-dia passou a ser melhor. Claro. Então estas aprendizagens foram todas cumulativas para me tornar a pessoa que sou hoje. Muito importantes. E então quando vieste dessa tua experiência do Burkina Faso, foi quando enverdaste pela parte do empreendedorismo, da criação de empresas, criação de negócios, foi aí? Isso. E o que é que começaste a fazer nessa altura? Eu já vinha escrevendo num caderno, tipo isto, possíveis ideias de negócios, e portanto o que eu fiz foi definir uma série de critérios, ponderações para esses critérios e começar a ranquear essas ideias de negócio. Já não me lembro quanto é que já tinha, mas escolhi uma que era a que tinha o ranking maior no final das contas, que veio tornar-se a minha primeira empresa. Portanto, o que eu disse aos meus pais na altura foi, em 2013, vou voltar para Portugal, para Canas, para o último piso da nossa casa, e durante um ano, aconteça o que acontecer, eu vou estar a trabalhar nesta minha empresa. Não era a primeira empresa, para mim só eu via aquela empresa. Sim. Vou trabalhar nesta empresa. Que idade tinhas? 2012, 2013, tinha 25 anos. Ok, já tinhas acabado os estudos, concluído os estudos, não concluíste os estudos, como é que estavas na tua vida académica? Tinha concluído a licenciatura, tinha concluído o mestrado, tinha abortado um MBA que eu estava a fazer no Peru, que eu desisti. Ok. Entretanto, em Burkina Faso tinha dado aulas na faculdade a alunos do primeiro ano de licenciatura em gestão. Boa. E portanto, apesar disto tudo na minha vida, eu não sabia que era uma startup. E disse aos meus pais: eu vou criar esta empresa, não me mandem propostas de trabalho, porque eu não quero... Hoje em dia a minha mãe continua a me enviar propostas de trabalho. Vai para spam. Vai para o spam. Obrigado. Mas pronto, os meus pais aceitaram, eu fui, investi um ano da minha vida a lançar o meu primeiro projeto, que era o Travel in Mar, eram guias digitais para cidades europeias. Entretanto, fiz tudo errado, tudo que se pode fazer de errado ao lançar uma empresa, eu fiz de errado. Sim. E portanto, porquê que eu fiz de errado? Estava isolado do ecossistema, não sabia que havia um ecossistema de pessoas que já tinham feito, não li livros. Sim. Tentei fazer antes de aprender. Hoje em dia faço o oposto. Vou tentar informar o mais possível com pessoas que já tenham feito, rodeado de pessoas inteligentes, mentores, advisors para o meu negócio. Ler livros, como nós ainda agora estávamos a falar, é super importante para ganhar novos insights, novas perspectivas. E portanto acabei por fazer uma série de erros estúpidos que toda a gente faz quando lança a primeira empresa. Hoje em dia também sou mentor em programas de incubação de ideias, exatamente para ajudar as pessoas que se estão a lançar a não cometer os mesmos erros que toda a gente comete, que é lançar produtos que ninguém quer, fazer mal a validação do mercado, estar sozinho no projeto e não estar rodeado de pessoas que possam trazer competências complementares, etc.
E então nessa primeira empresa com esses erros, não é? Com esse feedback que foste tendo, como é que encaraste esse erro, esse feedback do falhanço, chamemos-lhe assim, como é que voaste para novo empreendimento? Foi duro, foi difícil porque obviamente houve um investimento económico, financeiro naquele momento. Eu perdi para aí 12 mil euros na minha empresa. E não é só dinheiro meu, estava a usar dinheiro dos meus pais, que o meu pai me financia naquela altura. Portanto, foi duro dizer, falhei, o que é que eu fiz de errado aqui, ter a capacidade de observação, o que é que eu podia ter feito melhor. Mas havia uma coisa que era clara naquele momento, que é, eu gosto mesmo disto, eu gosto de ser empreendedor, eu não conseguia fazer outra coisa. Também tem a ver com as experiências passadas que eu tive a nível profissional, em que eu disse, eu não quero trabalhar para mais ninguém na vida, principalmente em estruturas hierárquicas, burocráticas, onde não valorizam os resultados, e não é tanto uma meritocracia, é mais, quantos mais anos trabalhares, mais hipóteses vais ter. Claro. E eu não me identifico com isso, e portanto, queria ser empreendedor, e aprendi tanto nesse primeiro ano. Para mim foi o MBA que eu acabei por desistir, foi o primeiro ano da startup, porque aprendi, a quantidade de coisas foi incrível. Portanto eu disse, ok, vamos lá ser inteligentes. O que é que eu falhei? Falhei aqui, estava sozinho, não fiz bem a validação do mercado, estava a fazer outsourcing da tecnologia, são tudo coisas que eu hoje não acredito. Acho que temos que ser nós a desenvolver o core da nossa empresa, temos de trabalhar com pessoas que são complementares e tão inteligentes ou mais do que nós, e com quem tínhamos um bom alinhamento, que foi o que falhou na minha segunda empresa, que já podemos falar sobre isso, e fazer uma boa validação do mercado, quanto mais possível, quanto mais pessoas falarmos, melhor. Menos bias vamos ser, menos gut feeling vamos implementar nas nossas decisões. E, portanto, isto tudo refletido, eu disse, ok, pronto, então está decidido, o meu próximo passo é lançar a minha segunda empresa. Isso demorou quanto tempo? Foi rápido. Esse funeral da primeira... Foi uns 2, 3 meses. Foi começar a falar com pessoas, dizer, quero criar uma segunda empresa. Foste buscar essa segunda empresa ao teu ranking? Essa foi a segunda no teu ranking da primeira? Não. O que eu fiz nessa altura foi começar a falar com amigos, a dizer, malta, quero criar a segunda empresa, apresentem-me potenciais cofundadores. E comecei a falar com muita gente diferente. E pronto, e a certa altura houve um amigo de um amigo que me apresentou um rapaz que veio a ser o meu cofundador, e eu encontrei-me com este cofundador, tivemos uma conversa, e depois dissemos, ok, tu queres criar uma coisa em tecnologia, eu quero criar uma coisa em tecnologia e travel tech, é onde eu trago o meu background, da hotelaria, que foi o que eu estudei, vamos aqui fazer um merge, pronto, e depois a ideia nasceu disso. No entanto, nessa primeira conversa aconteceu uma coisa muito importante, que foi, eu estava a conversar com esse meu primeiro cofundador, e eu perguntei-lhe, o que é que tu gostarias de fazer? E surgiu um red flag nessa conversa. Ele disse que queria ser milionário, ok, que queria trabalhar com pessoas mais inteligentes do que ele, ok, quero crescer uma tecnologia a nível global, criar impacto. Fiz, parece-me tudo bem, mas depois ele disse uma coisa, mas gostava também de ganhar alguma visibilidade para ser presidente da Câmara no futuro da Aveiro. Uma pessoa, quando é empreendedor, não faz isto para é o que nós estamos a falar um bocado do ego, por questões egocêntricas, tu fazes isto por coisas superiores a ti. Queres ajudar, queres criar negócio, queres criar riqueza, queres ajudar famílias no seu agregado familiar. Queres acrescentar valor, não é? Acrescentar valor. Não é para uma coisa individual, precisamente egocêntrica. E tu puseste essa red flag logo ao início? Eu vi essa red flag na primeira vez que falei com ele e ignorei. E portanto hoje em dia eu não ignoro red flags. No meu negócio eu tenho os meus instintos intuitivos a ver as red flags e vou tentar resolver as red flags rapidamente. Foi uma coisa que eu não fiz, eu nem sequer devia ter criado a minha segunda empresa. Da qual tive dedicado um ano da minha vida, onde a empresa cresceu, entramos num programa de aceleração, conseguimos fundos europeus, dores de cabeças, nunca conseguimos chegar ao mercado, que era o essencial. Porquê? Porque logo à partida as bases eram erradas. Então é difícil criar uma empresa, mas é mais difícil ainda criar uma empresa com a pessoa errada. Portanto, isso é uma coisa que nós temos logo nas fundações da empresa, fazer isso como uma pessoa que nós nos demos bem, que nós acreditemos, que nós tínhamos um bom alinhamento, tínhamos confiança. Tudo isto falhou na minha segunda empresa. É super interessante e importante isso. Eu lembro-me, nós já nos conhecemos há alguns anos e lembro-me perfeitamente de uma viagem. Chegámos a jogar futebol juntos à quarta-feira, já falámos sobre isso um pouco, e chegámos a viajar juntos nesse contexto e eu lembro-me perfeitamente, recordo de uma conversa que tivemos quando eu criei uma das minhas empresas e ao início da empresa nós íamos os dois, eu recordo-me perfeitamente desta conversa, estávamos a falar um pouco sobre pitch, não pitch, investidores e tudo mais, não sei se estávamos a falar de tipos de investidores, VCs, o que fosse, e tu perguntaste-me, a segunda ou terceira pergunta que fizeste foi se eu já tinha um plano de exit. Se eu tinha um plano de exit. E eu perguntei-te, mas temos que ter um plano de exit. A minha pergunta é, tu não concordas comigo quando hoje em dia
o que eu sinto, e eu ao falar com empreendedores, com empresários, o que eu sinto hoje em dia é que há muitas pessoas que criam empresas, negócios ou startups já com o foco no exit e no investidor e não com o foco no centro do negócio, que é o cliente, não é? Em ouvir o cliente, em tentar resolver o problema. Eu ouço muito isso, já a pensar querer antecipar e 3 passos antes maiores do que a perna, estar já a pensar na fase final do investidor e não no cliente, não no negócio. Tu sentes isso ou sentiste isso em alguma altura na tua vida ou não?